Bom dia, pessoal. Sou o professor Luciano de Geografia da turma do 7º ano A, B, C e D. Vou estar apresentando para vocês aqui a posição geográfica do Brasil. A posição geográfica do Brasil ela é de suma importância, por quê? Para a gente poder estar identificando as coordenadas em quilômetros quadrados, a extensão territorial que o Brasil tem. Essa extensão territorial ela é importantíssima para a gente, porque nós vamos saber na realidade quanto os grandes países possuem aqui em terra. Eu coloquei o Brasil aqui como exemplo para vocês terem uma ideia como que é a área total do Brasil. Então, alunos, prestem atenção nessa parte aqui, Tem 8.514.876 quilômetros quadrados, que faz parte, do 5º maior país do mundo em extensão territorial. Nós estamos falando de terra, de extensão territorial, tá? Nós estamos falando de área, por isso que está em quilômetro quadrado. E aqui está exposto aqui os maiores países do mundo, Então, o Brasil fica em 5º em extensão territorial, perde para a Rússia, Canadá, China e Estados Unidos em extensão territorial. Legal? Isso aí tudo chama-se posição geográfica, Então, é a posição que ele está dentro do relevo, dentro do nosso planeta. Então, essa estrutura aqui de posição geográfica é de tamanho, de área, de terra, de extensão territorial, que está acima do nível do mar. Aqui nós temos a regionalização do território brasileiro. Nós já vamos falar do Brasil só. Lá nós vimos os 5 maiores países, que foi um trabalho que vocês também fizeram, só que eu pedi os 10 maiores para vocês terem uma ideia de tamanho de área. E agora nós vamos falar da regionalização oficial do Brasil, É oficial por quê? Porque é pelo IBGE. O que é o IBGE? Ele é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é ele que faz o estudo, São essas pessoas que vêm fazer o recenseamento, vêm fazer o estudo de tudo que acontece no Brasil. E também de extensão territorial são eles que fazem. Quando o recenseador vem na sua casa para fazer alguma pergunta, alguma pesquisa, é para verificar se a população ela vai crescer, se ela vai se melhorou economicamente e em outras formas também trabalha-se a área territorial, como nós estamos vendo aqui. Classificou o território em grandes regiões, por isso que fala em macro-regiões, micro-regiões. Macro porque é grande, micro pequenas regiões. Então são 5 grandes regiões chamadas de macro-regiões. Ele dividiu o Brasil em macro-regiões. Então você pode ver aqui que dividiu em cores, região norte, região nordeste, região sudeste, sul e a nossa região centro-oeste que está em amarelo aqui. Então, logo abaixo aqui nós temos a legenda vai orientar você pela cor dessas regiões. Então fica bem mais fácil de você aprender por aí. Então esses limites aí, eles obedecem o quê? Facilita o estudo estatístico oficial do país e suas responsabilidades, Ou seja, o que o país, até onde chega o limite territorial do país, dos estados. Então, se nós pegarmos em 3D, como eu costumo falar para vocês, nós temos o globo, nós temos os continentes, Depois nós vamos ter o país, os países. Depois nós vamos ter o estado, depois nós vamos ter as cidades e os distritos, que são os menores. E assim por diante nós vamos esmiuçando em 3D até chegar na nossa casa. A nossa casa também ela é dividida em quadrantes, para quê? Para falar que aquele território é seu, E ninguém pode adentrar aquele território se você não tiver, se você não, se você não deixar, Então, o nosso país assim também tem os seus limites territoriais, com os países também que estão aí, nós vamos estar vendo depois aí, que respeitam os limites territoriais. Cada país tem seu limite territorial, por isso a importância de falar regionalização de território, para a gente saber até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar. Aqui nós temos as regiões já divididas também de uma forma mais ilustrativa, que nós temos aqui Mato Grosso do Sul, são regiões norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, também colocado de uma forma maior para vocês estarem entendendo aqui com as capitais, e com os estados.
Aqui nós temos o globo, como eu expliquei para vocês, os 10 maiores países em extensão territorial. Então são os 10 maiores países em extensão territorial. Está aqui a Rússia, né, Estados Unidos, como estava colocado lá no primeiro slide que eu passei para vocês. E aqui, né, o restante dos países aí dividido para vocês aí em extensão territorial no mundo. Aqui nós estamos vendo aqui os 10 maiores países já com os nomes aí, para facilitar mais ainda. Lá está em cor, aqui está escrito, né? Estados Unidos, Nigéria, Japão, Paquistão. Só que aqui nós estamos falando de população. Você pode ver lá, ó, os 10 maiores países populosos do mundo. Já não está falando de área. Nós já vamos falar de população, de pessoas, né? Então nós estamos falando de pessoas. Ó, quantos milhões de pessoas nós temos em cada país desses que estão colocados aí. A Índia é o que tem mais gente aí. 1.150.000 pessoas aí dentro desse país. Aqui nós vamos falar em localização e extensão territorial brasileira. Na página 14, eu deixei aqui, pessoal, página 14, porque nosso livro, na página 14 do 7º ano, nós temos isso aí, tá? Localização e extensão do território brasileiro. Quem quiser acompanhar, é só buscar lá, que todo o conteúdo vai estar lá. Então aqui, como localizar o território brasileiro? Nós vamos localizar o território brasileiro quanto ao hemisfério norte, sul, né? E quanto às zonas térmicas, né? Os hemisférios também serão divididos em latitude e longitude. A latitude ela é norte-sul a partir da linha do Equador. Deixa eu pegar um giz aqui, vou mostrar para vocês. Que vai ter o desenho aqui também, né? A partir do momento que eu pegar aqui e for analisar pela linha do Equador, 0 grau, sempre eu vou olhar desse lado aqui. Se vocês observarem para cima, nós vamos estar olhando para o norte. Então, de 0 a 90 graus, eu vou ter norte. De 0 a 90 graus abaixo, eu vou ter sul, certo? Então, para cima sempre vai ser positivo, para baixo sempre vai ser negativo. Isso aqui é chamado de latitude. A latitude ela é a distância medida em graus de 0 a 90 graus a partir da linha do Equador. Ou seja, essa linha aqui chama-se linha do Equador. Beleza? Então, para cima é norte, para baixo é sul. Aí nós vamos falar da longitude. A longitude é a distância medida em grau de 0 a 180 graus leste, ou seja, eu tenho um outro globo, dividido pelo meridiano de Greenwich, né? O meridiano de Greenwich, ele divide em leste e oeste, né? Então, o planeta ele vai ser dividido pela latitude e pela longitude. A longitude ela é dividida pelo meridiano de Greenwich, que é através de leste, né? Ele divide leste e oeste, de 0 graus a 180 graus. Leste de 0 a 180 graus oeste, né? Então, unindo esses dois aqui, nós vamos ter a coordenada geográfica, onde nós vamos ter lá o planisfério e onde divide todas essas linhas, né? Através do meridiano de Greenwich, da linha do Equador, que nós vamos encontrar os pontos e vai ter esses emaranhados de linha que vocês vão observar que elas se cruzam. E onde se cruzam são os pontos de intersecção que nós vamos ter a posição. Se caso pedir latitude e longitude, lá na frente nós vamos estar explicando mais isso daí. Agora, no momento, é só para entender que são os hemisférios. E quantas zonas térmicas, continente e quantas línguas oficiais dos continentes americanos também nós vamos estar falando. Beleza? Aqui. Acabei de falar das zonas climáticas. Zonas climáticas, é importante entender o seguinte, que as zonas climáticas, nós vamos trabalhar a zona de incidência que temos na Terra, né? Ou seja, o Sol incidindo na Terra. Vamos supor, a zona climática está aqui. O Sol, ele está aqui.
O Sol. Ele está aqui. Ele está irradiando o quê? Feixes de luz em direção ao planeta Terra. Então, é chamado de zona porque o Sol está incidindo mais próximo aonde? Ao centro do nosso planeta aqui. Se está incidindo mais próximo aqui ao nosso planeta, então isso quer dizer que essa parte vermelha, que é a parte da zona tropical, ela é mais quente. Você pode observar que a flechinha aqui, ela está mais próxima da Terra. E quando vai distanciando, vai ficando mais frio. Por quê? Porque a incidência solar vai distanciando também. Então, dessa forma, ela é temperada, por quê? Porque ela vai começar a esfriar até chegar aos polos, que vai ficar mais frio, né? A mesma coisa, como nós temos aqui a linha do Equador, para norte e para sul, certo? Então, são chamadas de zonas climáticas da Terra, por quê? Porque ela que dá o clima do nosso planeta. Apesar de que nosso planeta, ele girar em torno do Sol, né? O Sol, né, que é o responsável por tudo isso. Né? Essa trajetória que ele faz não é uma trajetória redondinha em torno do Sol. Ele faz uma trajetória elíptica, ou seja, meia curvada. Então, por isso dá o distanciamento que nós estamos vendo aqui. Né? Aí nós vamos ter as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Quanto mais se aproximar do Sol, nós teremos o verão. Vai se distanciando, temos o inverno, primavera, o outono. E por isso que nós temos as estações do ano, porque a Terra se aproxima do Sol e depois ela se distancia do Sol, consequentemente. E aí nós temos as zonas climáticas da Terra. Aqui também é a mesma coisa, é o mesmo desenho, porém de uma outra forma, né? Uma forma mais circular aí, para vocês observarem, né? Nós temos o Trópico de Capricórnio, nós temos o Trópico de Câncer, a linha do Equador, os círculos polar ártico e antártico. Tranquilo? Só para ter uma ilustração a mais para vocês entenderem. Aqui também é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, tem no livro isso aí também, né? Aqui nós vamos falar da América, divisão geográfica. Por que eu já pulei para isso aí? Para a gente já observar o conteúdo da América, né? O conteúdo da América e a divisão que nós temos dentro desse espaço, né? A América, ela é dividida em três partes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Se você observar, nós temos duas setinhas azuis dividindo a América Central. A maioria das vezes as pessoas pensam que o México ele faz parte da América Central por estar ao centro aqui, né? Mas não faz parte, né? Ele faz parte da América do Norte. Então, nós começamos aqui pelo Panamá, né? Honduras, Equador, aquelas ilhas ali, Cuba. Então, todas essas partes aqui vão fazer parte da América Central. Essas é só no meio ali, próximo ao Brasil aqui, ao Panamá, né? Colômbia, Venezuela. A partir dali nós já vamos ter, né, a América Central. Vocês podem observar na linha, né, onde está destacado a América Central. A maior dificuldade que tem é essa aí, achar que o México faz parte da América Central, e não faz parte da América do Norte. E aí, abaixo nós temos a América do Sul, onde está o nosso Brasil aí, dividido com os seus países vizinhos, né? Aqui a América do Sul, política por quê? Porque ela é dividida, né? Dividida pelos países, né? E o Brasil aqui só pegou a América do Sul aqui, diferente desse aqui, que nós temos todos os continentes aqui, todos os continentes da América, né? Nós temos a América do Norte, Central e Sul. Aqui nós vamos falar só da América do Sul político. Então, analisando aqui a América do Sul político, você observa que nós temos fronteiras com vários países, né? Só 2 países não fazem fronteira aqui com o nosso Brasil, que é o Equador e o Chile, né? Aqui nós vamos falar do território, né, brasileiro, continente americano, segundo as línguas oficiais. As pessoas pensam que língua é a língua falada, é a língua que nós falamos, né? Se você observar toda a nossa região, toda essa região aqui, só nós fomos colonizados por portugueses. O resto
foi tudo colonizado por espanhóis, né? E alguma língua francesa ali em cima na Guiana, né? Aqui observa o seguinte: de acordo com a predominância de línguas oficiais, nós estamos falando, é dividido em América Latina, ou seja, línguas de origem latim, que vem do latim, e América Saxônica, língua de origem inglesa. Né? Eles falam que a América Latina era um linguajar mais culto e a anglo-saxônica era mais vulgar. Mas, a partir do momento que nessa divisão, o Brasil começou essa miscigenação de línguas, né, que nós temos hoje no Brasil, porque as pessoas vieram para cá, se mudaram, e todas essas coisas que a gente sabe aí. Mas a importância é saber que as principais línguas que nós temos aqui é a língua latina, por isso que são chamados de latinos-americano e anglo-saxônico, né? Aqui nós temos aqui, dividido para vocês em cores, que eu acabei de falar para vocês, português. O Brasil foi totalmente, né, nossa cultura portuguesa, então eles vieram aqui e fizeram tudo isso. Nós temos a língua espanhola, né? A espanhola é nessa parte vermelha, onde nós estamos aí tudinho, né? Então, os nossos países vizinhos, Paraguai, Argentina, Uruguai, Equador, Chile, todos esses países foram colonizados por espanhóis e nós fomos colonizados por portugueses. Aqui em cima na Guiana Francesa, por isso que chama Guiana Francesa, é francês, e na neerlandesa, né, que são os irlandeses. Então, foram colonizados por eles. Então, somente esses três países, Brasil, Guiana e Guiana Francesa, que nós temos essa divisão aí de etnia. Aqui nós vamos falar da diferença de paisagem do Brasil. Nós vamos falar da diferença de paisagem. Nós já estamos saindo de língua, já vamos para paisagem. Por que eu estou fazendo essas dicas assim? Porque para não ficar muito cansativo para vocês poderem acompanhar também na casa de vocês com o livro de vocês, né? Então, a diferença de paisagem do Brasil, nós temos aí a Caatinga, né, a floresta amazônica, mata de araucária, que fica ao sul. As setinhas aqui estão indicando as localizações para vocês. Cerrado, mais ao centro, né, Mata Atlântica, aqui a sudeste, a nordeste. Então, pega uma boa parte com a Caatinga junto, né? Então, ela compreende essas cores que vocês estão vendo, os campos, né, as matas de araucária. Então, a maioria das regiões, elas se interligam, né, com essas florestas. As florestas, elas se interligam. E nós estamos vendo que nós estamos sofrendo muito com a devastação das nossas florestas. Está sumindo essas florestas dentro do nosso ambiente. Então, se nós não preservarmos tudo isso aí, no futuro nós não vamos ter mais nada desses desenhos aqui. Vai mudar bastante, pode ser até que ele venha diminuir. Já está diminuindo, está sumindo, principalmente o nosso cerrado, né? Tanto com queimada, com plantios, com a agricultura chegando, crescendo, desenvolvendo, o ser humano pensando cada vez mais no capitalismo e esquecendo um pouco da natureza. Nós temos aqui, esse aqui é um mapa do Brasil para a gente entender, né, os pontos de distanciamento, ou seja, do Monte Caburai ao Arroio Chuí, né, que é o distanciamento de um ponto ao outro, né, para a gente saber a distância real de norte a sul e de leste a oeste, de Ponta do Seixas a nascente do Rio Moa, né? Então a gente vai saber a distância real que nós temos no livro. Nós temos as distâncias aí, vocês podem procurar aí que vocês vão ter, né? Tipos de unidade de conservação. Nós vamos falar de tipos de unidade de conservação, que é outro assunto que foi abordado. Nós vamos falar de proteção integral. O que é isso, proteção integral? É a estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural, refúgio de vida silvestre. São monumentos que as cidades elas buscam deixar para prosperidade. Por exemplo, lá em Bonito, aquelas águas maravilhosas, peixes, ninguém pode pescar, ninguém pode degradar nada. Ou seja, é uma proteção integral, né?
Mas também é de uso sustentável, ou seja, a pessoa usufrui lá, nós vamos lá, tomamos banho, trabalhamos, trabalham lá, buscam o seu riqueza, mas não prejudica o meio ambiente. Né? Já o de uso sustentável é a área de proteção ambiental, a área que ninguém pode tocar. Você tem ali a reserva extrativista, mas você planta e retira, tipo eucalipto. O eucalipto você faz o plantio, mas você vai lá, planta de novo. Mas não é uma árvore nativa da região. É uma árvore que foi colocada ali para produzir a madeira, para fazer papel, celulose e outras coisas. Né? Então, esse desenvolvimento sustentável é uma reserva particular do patrimônio natural. Então, nós temos a de proteção integral e a de uso sustentável. A de uso sustentável nós vamos usar, né? Mas com sustentabilidade, sem prejudicar. É igual ao nosso rio Paraguai, nós utilizamos ele, mas não podemos prejudicar. Né? Nós temos que pegar e usar com sabedoria, para futuramente os nossos filhos, nossos netos e bisnetos estarem observando essa beleza natural que temos ali e não termos problemas de clima, né? Que nós estamos vendo nós estamos sentindo e vendo essas mudanças de clima diretamente que nós na televisão, nos jornais aí. Aqui nós temos aqui as unidades de conservação em terras indígenas, ou seja, são as terras indígenas, olha o tantinho de terras indígenas que nós já temos, né? Terras estadual e federal, né? Então nós temos pouco já. Por isso que os índios brigam muito por causa das terras, porque eles viviam numa região muito enorme e agora eles estão sendo, vamos dizer, segregados a um espaço somente, né? Você pode ver que o espaço deles está diminuindo cada vez mais. Aqui no Mato Grosso do Sul quase nem tem, né, mais terras indígenas e os indígenas eles estão sofrendo muito com essa chegada do não índio nas terras deles, usando para agricultura, para pecuária e avançando dentro disso aí. Eu acho que até aqui fica uma explicação bacana e para a próxima aula aí eu dou um pontapé inicial de outros assuntos que ficaram um pouquinho, porque senão fica muito longo, né? E a gente tem só 15 minutos para gravar. Muito obrigado e um bom estudo aí para vocês.